Oi, pessoal. Aqui Maurício Longo e Alexandre Strack no Mundo Exponencial. Hoje recebendo o Bernardo Madeira, um especialista em blockchain da Interchains, uma empresa especializada em treinamento e consultoria na área de blockchain, de redes autorizadas. Bernardo, obrigado por tomar o seu tempo para participar aqui com a gente e conversar um pouco sobre esse assunto, que é um tema que é cada vez mais presente nas discussões de caminhos aí para o futuro na área de smart contracts, aquela coisa toda que a gente sempre ouviu falar de criptomoedas, que é o que as pessoas mais falam, mas que não é realmente, vamos dizer assim, a que se limita a essa tecnologia, que é uma tecnologia que tem aplicações muito mais amplas, né? Sim, exatamente. Muito obrigado, boa noite, bom dia para quem está vendo esse vídeo, né? Sim, exatamente. Na verdade, realmente a tecnologia, eu faço uma comparação, né, da tecnologia com o iceberg, né? Porque se a gente se limita exclusivamente a pensar na tecnologia como o caso de uso, de usabilidade, né, em relação a criptomoedas, a gente está só vendo uma pontinha do iceberg, né? Então a tecnologia acaba realmente trazendo um grandíssimo benefício, principalmente no que a geração hoje, a geração de consórcios de valor, né? Onde as empresas hoje conseguem transacionar informação de maneira escalável, de maneira segura e de maneira automatizada, né? Ou seja, graças, como você bem comentou, graças à propriedade que blockchain tem de automatizar as transações e relações mediante smart contracts, né? A gente consegue automatizar todas as ações que devem acontecer entre diferentes participantes. Estes participantes, novamente, podem ser empresas, podem ser áreas, ou até podem ser pessoas, né, consumidores. Portanto, você consegue, dentro do ecossistema de blockchain, modelar redes, tanto B2B como B2C. E acredito que hoje, né, o objetivo é entendermos esses modelos dessas redes, falarmos um pouquinho dos casos de uso que estão acontecendo aqui no Brasil. Tem algumas indústrias que estão bem ativas, né? Realmente mergulharmos neste tempo, nesta tecnologia realmente apaixonante que é o blockchain, né, que vem realmente a trazer uma grandíssima proposta de valor em relação à escalabilidade, o modelo de escalabilidade que ele vem oferecer, né? Eu sempre falo que é algo que realmente é muito, que caracteriza, uma frase que caracteriza muito bem, uma frase que a presidente da IBM, né, de da grande empresa como a IBM, ela comentou, né, que blockchain vai fazer pelas transações o que a internet fez pela informação, né? Então, eu sempre falo que blockchain é uma internet, né? Será uma internet até em esteroides, por assim dizer, em aspas, né? Por quê? Porque ela vem a trazer um grande potencial e conectar hoje o mundo que ainda não está 100% conectado. Sim, conectado em termos comunicacionais, mas não em termos comerciais e transacionais, né? Se você ainda não assinou o canal, clique aqui embaixo para assinar e marque o sininho para ser notificado quando saem novos vídeos. Se você está escutando o podcast e ainda não fez a sua assinatura, procure na sua plataforma de preferência para que você seja avisado quando forem lançados novos episódios. Se você gostar do que você vir e ouvir aqui, deixe o seu like, que o feedback é interessante para nós. Bom, que tem aplicações que a gente nem consegue hoje ainda imaginar, é uma coisa que se tornou, vamos dizer assim, óbvio à medida que se começou a analisar as potencialidades da tecnologia, né? A tecnologia surgiu originalmente no projeto do Bitcoin, mas ele é uma tecnologia inteiramente separada que é usada naquele projeto, e a partir dali se começou a pensar nas aplicações possíveis, que são incontáveis, né? Porque, afinal de contas, é um mecanismo para você fazer um registro inalterável e, ao mesmo tempo, distribuído de transações, quaisquer transações, né? Sem nenhuma especificidade, né? Sem nenhuma amarração a um tipo de transação. Sim, exatamente. Na verdade, realmente, o que eu sempre brinco é que blockchain não é uma tecnologia que surgiu de um dia para o outro, né? Ou seja, na verdade, é uma conjunção de tecnologias, uma conjunção de plataformas
tecnológicas, né, ou de soluções tecnológicas que já vêm sendo nós, né, os sistemas, né, vêm consumindo, vêm sendo usados desde final dos anos 70, anos 80, né? Porque na verdade a fundação tecnológica, e isto para todo tipo de blockchain, né, tanto blockchain do Bitcoin, né, assim como também blockchain do Ethereum, que são blockchains públicos, assim como também os chamados de blockchains privados ou permissionados. Por que chama-se permissionados? Porque, obviamente, você tem os participantes, você tem uma capacidade de poder regular os participantes, né? Mas esses dois tipos de blockchain, tanto os públicos como os permissionados, têm uma característica em comum, né? Que são as características tecnológicas, né? E como eu estava comentando, basicamente essas características, as diferentes tecnologias que compõem a plataforma de blockchain, são tecnologias já extremamente robustas, né? Ou seja, a gente está falando de tecnologias como PKI, né? Ou seja, tecnologias como chave pública e privada, né? Para tudo que é criptografia, né? Tanto dos participantes, assim como também das transações, né? Dentro de redes permissionadas, você consegue ter a capacidade de poder criptografar até transações para garantir o máximo de privacidade. Você também tem onde se armazena os dados em cada um dos nós de blockchain, né? Que são chamados, onde se armazena a informação, é chamado ledger. E o ledger não é mais do que uma base de dados convencional, né? Uma base de dados de documento, ou uma base de dados operacional, né? Uma base de dados NoSQL, né? Hoje, né? Porque até você tem projetos de colocar base de dados SQL convencionais, né, ou relacionais, né? Mas também, novamente, outro dos componentes é o armazenamento, né? Ou seja, o ledger, onde se armazena as transações, que é uma base de dados e que tem as características de poder ser distribuída, ou seja, um conceito também, base de dados já existem desde final dos anos 70, 80, né? Armazenamento, né, de informação dentro da base de dados, e você também tem o conceito de sharding, né, onde você consegue distribuir a informação, criar uma base de dados totalmente distribuída, né, onde são armazenadas as cópias dessa base de dados em diferentes servidores esparcidos dentro de um consórcio, seja fechado ou aberto, como a nível mundial, né? Depois, outros conceitos tecnológicos que a plataforma contempla é o consenso. Também o consenso, o primeiro paper foi escrito em 1981, né? Onde fala-se também do consenso bizantino, né? Que é tradicionalmente utilizado dentro dos blockchains permissionados, e também métodos de consenso também são aplicados em redes públicas, como o consenso de prova de trabalho, proof of work, assim como também prova de investimento, também conhecido em inglês como proof of stake, né? Então, esse tipo de tecnologia, esse tipo de conceitos, né, são aplicados, tecnológicos, são aplicados dentro da plataforma para garantir, neste caso, a estabilidade transacional, né? E, novamente, o quarto pilar tecnológico da plataforma de blockchain são os smart contracts, né? E o que são os smart contracts? Basicamente, são programas que vão executar uma série de if ou then, ou seja, uma série de condições, com base na informação que é armazenada, que entra e que é transacionada dentro do ecossistema, né, desse consórcio ou dentro do blockchain, né? Então, você consegue automatizar ações. Eu gosto de exemplificar aí blockchain, né? Eu tenho meu filho de 16 anos, né? E começo do ano passado ele falou, puxa, pai, olha só, eu tenho minha mochila, né, que está bastante pesada, e eu gostaria de ter um locker, né? Então, e ele acabou, obviamente, eu paguei pelo locker, pelo ano, né? E ele compartilhou esse locker com um colega. Então, os dois estão compartilhando os livros dentro desse locker. Então, basicamente, eles criaram, vamos supor que pode ser 2 ou 3 ou mais pessoas compartilhando um sistema de armazenamento, onde você pode deixar dentro desse locker uma mensagem para um colega e garantir que essa mensagem vai chegar para teu colega por conta da capacidade que esse locker tem de trabalhar com chaves duplas. Então, você tem a garantia que essa mensagem só será aberta, esse locker só será aberto pelo colega com quem deixou a mensagem, mas também ele registra a informação com um certificado digital próprio do quem envia, né? Então, essa mensagem, que recebe essa informação, tem a garantia
que essa mensagem foi enviada por mim, que eu armazenei, que eu guardei essa mensagem dentro do Locker, e essa mensagem foi assinada digitalmente por mim. Então, você estabelece aí, dentro dessa plataforma, que acabo de explicar o modelo tecnológico, você estabelece uma regra de confiança, né? E, adicionalmente, graças à capacidade que o blockchain tem de manter a alta disponibilidade da informação, né? Não só a alta disponibilidade, mas também réplicas da informação para o que é disaster recovery, né? Você consegue copiar esse locker, né? Imagina que esse locker tem várias outras portinhas onde a informação que entra aí é copiada, né? Em outros lockers, né? Então você tem literalmente um ambiente realmente distribuído de alta disponibilidade e escalável. Uma coisa bem interessante, ou seja, você passou pelas características, segurança, a questão da disponibilidade da informação, que no fundo a plataforma é um grande banco de dados distribuído, ou seja, porque as pessoas têm essa dificuldade de conseguir compreender como é que a tecnologia se organiza. Mas eu acho que quando a gente fala de smart contracts, que é, digamos, uma das formas de aplicação da tecnologia que mais vem chamando a atenção, porque tirando os casos das criptomoedas, que eu acho que muita gente ouve falar, mas acaba se confundindo com a questão do conceito, eu acho que a coisa mais bacana é a gente explorar um pouco das opções de smart contracts, né? Porque os smart contracts é onde você consegue trazer muitas oportunidades de negócio, porque hoje no mundo real, você tem uma entidade validadora de qualquer tipo de transação, que é um cartório, né? Aqui no Brasil, o cartório é aquela entidade que diz que você é você, e aí esse você vale para todas as partes, né? E, ou seja, aí que ele garante que você, e você, dois, vieram aqui e fizeram esse contrato que ele chancela. Então, você tem uma entidade garantidora no meio do caminho. Quando você coloca o blockchain, o que você faz é tirar essas entidades garantidoras e a própria rede, pelo mecanismo da plataforma e da robustez da plataforma, se valida, né? Ou seja, eu tenho uma chave e quando eu uso aquela chave, você tem certeza que eu sou eu, porque ninguém mais tem aquela chave, né? E quando a gente faz uma transação, essa coisa vai ficando toda amarrada. Eu acho que é bacana você tentar explorar um pouco dos diferentes oportunidades de negócio que isso traz, né? Porque, claro, qualquer transação de compra e venda é um contrato. Esse contrato pode ser agora automatizado e descentralizado no mecanismo de blockchain. Isso, assim como vale para carro, vale para imóvel, vale para transação de importação e exportação, vale para qualquer tipo de transação que mude de status, né? Que era seu e passa para mim, depois de mim para alguém, e assim sucessivamente. Sim, isso são dois pontos interessantes aí. Geralmente, uma pergunta que eu tenho bastante, que eu recebo bastante das pessoas, né, é se efetivamente a tecnologia vai acabar sendo a entidade reguladora, né? E, obviamente, na verdade, a tecnologia tem essa capacidade, né, de oferecer a confiança em termos tecnológicos, mas entidades reguladoras, né, como governo, como até cartórios, como até empresas, quando me perguntam, Bernardo, será que blockchain vai eliminar os cartões de crédito? Não, não, não. Na verdade, não é assim, né? Ou seja, tanto entidades reguladoras sempre serão válidas. Por quê? Porque a gente tem uma estrutura, obviamente, de leis, né? Então, que é necessário que não só a tecnologia venha trazer essa, por conta da própria arquitetura, ela venha trazer essa confiança, mas é preciso, sim, que entidades reguladoras possam fazer parte desse consórcio, né? Para poder endossar, né, mediante a sua participação, né, até mediante a submissão até de transações de validação oficial, né, elas possam endossar e dar uma legalidade sobre essa informação, tá? Que, obviamente, em termos tecnológicos, essa transparência e essa, entre aspas, garantia é garantida, né? Então, até por isso que dentro de o que chamamos redes permissionadas, né, onde você consegue
diferentemente das públicas, você consegue criar uma rede com participantes, com organizações, né, nomeados, né, onde você designa certificados digitais que qualificam o participante. Quando falamos de qualificar um participante, eu coloco eu consigo colocar todos os classificar esse participante, né? E poder dar um certificado digital que, em certo momento, esse participante possa chegar a revogar e ter um pouquinho mais de gestão sobre esse participante. Então, eu consigo colocar dentro das redes permissionadas, consigo colocar reguladores oficiais, né? Que vão chancelar, vão ser parte dessa rede, dando a visão oficial e legal que é preciso dentro dessa rede. Agora, indo um pouquinho e explorando um pouquinho os modelos de negócio que a gente tem, a flexibilidade que a plataforma vem oferecendo em relação a modelos de negócio é imensa, né? Eu, antes de entrar em casos de uso específicos por indústria, né, eu geralmente gosto de determinar quais são os principais modelos de negócio, modelos de implementação que a gente pode desenhar dentro do blockchain. Pensemos nesses modelos de implementação como se fosse uma base de dados. Quem conhece de base de dados vai saber que um sistema comercial, né, um sistema transacional, é um pouquinho diferente de um sistema de analytics, um sistema de data, também conhecido como data warehouse, né? Ou seja, as estruturas de dados dentro das bases de dados são diferentes. Do mesmo jeito que você tem uma estrutura de organização de informação, um modelo de informação de dados, né? Diferente em uma base de dados operacional, em uma base de dados de grafos, em uma base de dados de documentos, né? Exatamente do mesmo jeito você consegue modelar esse tipo os tipos de informação para modelar até o modelo de utilização, de usabilidade do consórcio. Então, para esses modelos, abordando um pouquinho esses modelos, a gente pode considerar 5 modelos principais, tá? Que é o modelo, principalmente o mais conhecido dentro do blockchain corporativo, que é o modelo de supply chain, né? Onde a gente consegue conectar diferentes participantes dentro de uma cadeia para fazer a rachabilidade de um ativo, né? Consideremos que esse ativo pode ser um ativo tangível, um ativo intangível, um ativo tangível. Estamos dando a rachabilidade de peças de um carro, né, entre diferentes participantes, até que esse carro é ensamblado, né, mas garantir que todas as peças vêm de originadores certificados, né, garantindo que essas peças também não são fraudadas, não são falsificadas. Estou dando um exemplo, né, em relação a ativos tangíveis dentro da rachabilidade de uma supply chain. Também temos os ativos intangíveis. Congelou. Supply chain para o carro, com ativos tangíveis. Supply chain e um BPM, né, vai gerenciar, você vai conseguir gerenciar e automatizar cláusulas do contrato de compra-venda, de aluguel desse carro, né? Então, a gente também pode considerar como segundo modelo de implementação o BPM, blockchain para BPM, por exemplo, para tudo que é gestão de apólices, né, dentro da área de insurance, tudo que é dentro de agronegócio, tudo que é a construção de cláusulas das células do produtor rural, né, para oferecer as garantias aí de creditárias que o produtor precisa, né, para obter o crédito, né. Então, a gente consegue automatizar um monte de processos e eficientizar o processos corporativos, né, automatizando essas relações e as transações que sejam até cláusulas, por exemplo, de um contrato de um ativo tangível. O terceiro modelo que a gente tem é o modelo de IoT, né? Onde a gente pode criar uma rede de blockchain para automatizar, regular, gerenciar e administrar tudo que são os sensores, né, dentro de uma rede. Garantindo o quê? Garantindo que nessa rede, na hora que você faz um upgrade do firmware, né, um smart contract vai validar que esse firmware, né, mediante um hash, né, esse firmware não tenha um exploit, né, e que alguém possa fazer um uso de uma backdoor dentro do firmware dos dispositivos e tomar conta da tua rede de IoT.
mas também você consegue administrar comportamento de sensores. Por exemplo, vamos supor uma rede de luz, né, ou de sensores de luz dentro do blockchain. Você conseguiria, se um sensor começa a dar erros, né, você consegue chamar ou que um participante seja manutenção e chamar a manutenção proativamente, ou seja, que o próprio smart contract, que a própria luz possa fazer um pedido de manutenção, atualizar o estoque, né? E assim você também consegue integrar diferentes redes, ou seja, uma rede de IoT, você consegue integrá-la dentro de uma supply chain, né? O quarto modelo de implementação é o modelo de implementação de identity, que é um modelo que também está começando a ser todo mundo está começando a prestar muita atenção, porque traz a proposta da identidade autossoberana, de usuário autossoberano, onde você, por exemplo, pode criar um perfil único, né, e ter absolutamente todos os tipos de propriedades, né, do teu perfil. Por exemplo, você cria um perfil, obviamente criptografado, né? E essa informação está distribuída e criptografada por tua chave pública. E você consegue colocar desde teu cartão de crédito, os cartões de crédito, a tua página Facebook, teu documento, tuas fotos, tua biometria, tudo que te caracteriza, você consegue colocá-lo em uma identidade única, né? Criptografada e distribuída, e ir compartilhando atributos para instituições, ou para parceiros, ou para participantes dessa rede, de uma maneira controlada. Um exemplo seria quando eu vou para um restaurante, se eu quero beber uma cerveja, né, e o restaurante precisa validar se eu tenho 18 anos, né, eu vou compartilhar minha foto, eu vou compartilhar minha idade. Eu não tenho por que estar compartilhando meu nome, eu não tenho por que estar entregando aí minha identidade, que o fulano veja meu RG, meu nome, minha data de nascimento, aonde eu moro, né, que está tudo dentro da identidade física. Eu meramente compartilho os atributos que são necessários, né? Assim como também na hora de pagar a conta, né? Você consegue fazer esse pagamento automatizado, já declarando e compartilhando exclusivamente campos e pré-autorizando mediante biometria essa transação, né? E o último dos modelos, que é um modelo extremamente interessante, e obviamente, como dizem os americanos, last but not least, né? É o modelo de tokenização, onde você consegue criar sim uma criptomoeda, né? Mas qual é o grande diferencial de uma criptomoeda dentro do âmbito corporativo, uma criptomoeda conhecida das criptomoedas que a gente conhece? Na verdade, o grande diferencial é que essa criptomoeda faz parte desse consórcio, está lastrada a uma commodity, está lastrada a um produto, está lastrada a um serviço. Ou seja, não tem a variação, né, que hoje o Bitcoin tem. Você acaba não sabendo se amanhã você vai ser rico ou depois de amanhã você vai ser pobre, né? Então, na verdade, essa moeda serve como instrumento de negociação, para eficientizar a troca de assets ou de ativos dentro desse consórcio. Um excelente exemplo seria um modelo de pontuação, né? Onde você viu quando você viaja na Gol, né? Fazendo de propaganda da Gol, você viaja na Gol, você junta milhas nas miles, né? E dentro desse consórcio que tem a Gol, você consegue também trocar esses pontos, né, essas milhas, por aluguel de carro, né, ou por ficar uma diária em um hotel. Então, você criou um ecossistema econômico com empresas dentro desse consórcio que reconhecem o valor de uma milha. E essa milha está lastrada, geralmente por uma commodity, seja por consumo de gasolina de avião ou uma milha. O importante é que essa milha tem um valor e tem um valor estável. Amanhã uma milha não vai valer 10 mil, sei lá, 10 mil reais ou vai cair. Na verdade, você tem um valor estável, negociável dentro desse consórcio, portanto, é um token lastrado, beleza? E a partir daí a gente consegue, havendo entendido esses diferentes modelos de implementação de blockchain, de redes, né, você consegue já começar a falar de casos de uso, né, porque todos os casos de uso de indústria acabam se encaixando em algum desses modelos de implementação. Esse último que você colocou
Dos Miles é um modelo que praticamente todo mundo já viu, né? Já teve contato com isso, todo mundo que está envolvido em negócios, em tecnologia, já teve algum contato com esse tipo de coisa. Correto. E você tem isso em várias formas hoje no mercado, pontos de cartão de crédito, que você pode trocar por outras coisas, e você tem também a possibilidade desses diferentes ecossistemas interagirem, não é? Então você vê que hoje você consegue trocar os pontos do seu cartão de crédito por milhas da companhia aérea, você consegue trocar por quilômetros de vantagem da companhia Ou de vender gasolina. esses pontos, né? Liquidar esses pontos e você pode doar esses pontos, mas também você poderia, não sei se é o caso das Miles, né? Mas você poderia liquidar esses pontos, você vende esses pontos, alguém te paga. Aliás, você pode receber dinheiro por esses pontos. Hoje tem empresas parceiras que compram esses pontos e te pagam dinheiro, né? Vão te pagar um pouco menos, né? Do que você comprou, se você comprou, vai te pagar um pouco menos do valor pré-estabelecido, mas você vai ganhar um dinheiro, você vai liquidá-lo. Então, literalmente é um ecossistema fechado, né? Com suas regras econômicas, né? E também onde essa moeda é reconhecida dentro desse consórcio. Bernardo, uma coisa que é bem legal a gente falar é o seguinte: obviamente que quem está nos assistindo talvez não tenha todo esse conhecimento do qual nós estamos debatendo. E aí eu vou tentar fazer um pouco o trabalho de advogado do diabo aqui, né? Ou seja, perfeito, lógico. Vou trazer aquelas inquietudes naturais que a gente ouve das pessoas. Por exemplo, tudo isso que você falou, se o cara do outro lado digamos, um executivo, um cara de negócio, ou um cara operacional, ele vai falar, pô, mas tudo isso que você falou, eu consigo fazer hoje com uma rede normal de diferentes sistemas, e desde que esses sistemas se integrem, eu tenho algum mecanismo de integração, eu consigo replicar a mesma coisa que você está falando com blockchain. Correto. Qual a grande diferença, então, que Na esse verdade, blockchain olha, traz, que eu consigo fazer do mesmo jeito com a tecnologia não, que já existe? na verdade, blockchain não é mais do que, novamente, no blockchain é a aplicação de tecnologias tradicionais, tá? O que eu sempre falo é que blockchain não é uma tecnologia mágica que surgiu um dia para outro. Na verdade, não é mais do que a evolução do web service. Se um desenvolvedor consegue criar uma estrutura de base de dados, ou seja, criar uma base de dados, colocar algoritmos de criptografia, tá? Garantir que essa base de dados não vai ser adulterada pela própria estrutura da base de dados, como a MongoDB, então garantir os logs, né? O blockchain são os logs da base de dados, assim como também garantir um algoritmo no qual essa base de dados estando replicada, esses dados dessa interconectividade de APIs estiverem replicadas entre outros nós, então esse desenvolvedor acaba de criar um blockchain. Tá? Blockchain é um conjunto de tecnologias, é a evolução do web service. É do mesmo jeito que hoje falar, puxa, não, mas para que eu preciso do web service se eu já estou transmitindo informação de API para API? Não, sim, você está usando o web service, né? Agora, um web service que garante a criptografia, garante a alta disponibilidade da informação e garante que você consegue consultar informação de maneira histórica, é um blockchain. Tá? Então, na verdade, não é mais do que já existe com uma palavra com um nome fancy, com um nome mais complexo. Tá? Mas não é nada não é nada mais do que já existe. É uma evolução natural da tecnologia. Tá? Então, novamente, quando me falam, Bernardo, mas olha só, se eu já tenho uma API, se eu já faço pedidos para uma API, tá? Por que eu preciso de blockchain? Beleza, você precisa de blockchain principalmente se você consegue garantir que tudo que você está interconectando entre essas duas APIs, lembrando que uma API é uma porta de saída para um lado e a porta de saída do outro, né? Ou seja, a API é como uma porta de saída da tua casa, né? A rua, você tem a rua, né? E você chega em outro apartamento, né? Em outra casa, né? Você teve que caminhar pela rua, né? Que é a internet, né? E você chegou em outra casa, né? Então você entrou. Agora, o que acontece? Você vai ter, dependendo do teu esquema, você pode ser assaltado na rua, né? Ou alguém pode se fazer personificar e bater a porta de quem está te esperando, falando, colocando uma foto tua, um rosto teu, né? Falando que é você, né? Então, isso
Entre a conectividade, novamente, desses dados que acontecem tanto em intranet ou internet, né? Você tem que, hoje, você tem a necessidade de garantir tanto a segurança, assim como também a escalabilidade e eficientizar, mediante a automação, o que acontece entre essas duas portas, né? Isso é blockchain, não é mais do que isso. Então, eu sempre falo muito para simplificar a tecnologia, né? Tecnologias inovadoras, realmente hoje, não são bichos de sete cabeças, são extremamente mais simples. Tecnologia como blockchain, IoT, RPA, IA, ou seja, inteligência artificial ou inteligência cognitiva, bots, tudo que qualifica essas tecnologias de indústria 4.0 são tecnologias muito simples, são tecnologias open e são tecnologias que vêm a resolver problemas de negócio que têm que ser determinados mediante conhecendo os KPIs, mas ela vem a resolver problemas de negócio de uma maneira extremamente rápida, simples e com zero custo, porque também são tecnologias open, você não precisa ir pagando licenciamento para ninguém, né? Então, novamente, todas as tecnologias são classificadas como microserviços. Você começa muito pequeno e sempre quando eu falo um MVP, né, um produto viável mínimo, você consegue implementá-lo em no máximo 3 meses. Todo mundo fala, como assim? 3 meses? Sim, 3 meses, desculpa, 3 semanas. Não, 3 meses não, 3 semanas você consegue implementar um projeto de blockchain. Ou menos, dependendo da complexidade, né? Então, você consegue, são tecnologias de muita rápida aplicabilidade, implementação e rápido resultado, tá? Então, realmente, eu sempre falo, para não complicar e não colocar complicômetros a mais sobre estas tecnologias, porque realmente não são, não ameritam esse nível de complicação, esse nível de percepção que se tem no mercado. Eu acho que talvez uma forma de colocar isso de uma forma resumida seria que é um conjunto de padrões de operação que garantem essas características que são hoje necessárias para um monte de coisas diferentes, né? Da mesma forma Perfeito. da mesma forma que, por exemplo, no passado eu tinha uma série de demandas para armazenamento de dados e eu podia implementar tudo isso, eu criando todas as rotinas para gravar em arquivos e buscar informação nos arquivos e tal, ou eu poderia adotar uma solução de banco de dados que já tinha aquelas coisas que eu precisava prontas. Exatamente, boa analogia, exatamente. Hoje a tecnologia vem a simplificar, vem evoluindo, vem a simplificar e hoje, obviamente, né, o importante é não pensar que, novamente, essas tecnologias inovadoras não são complicadas, e é mais do que a gente já conhece. Não surgiu de um dia para outro uma tecnologia que não é testada. Tudo que existe de tecnologias inovadoras já existia antes, só que o modelo um pouquinho diferente ser aplicado. Tá? Então, eu acredito que... Vai lá, Alexandre. Eu acredito que, na verdade, do jeito que nós estamos colocando, é bem interessante para as pessoas perceberem que não tem aqui uma ruptura, assim, ou seja, nós não estamos falando de uma tecnologia que chega destruindo tudo que você tem e jogando fora todo o conhecimento que você tem. Ela chega agregando valores que hoje você tem grande dificuldade de colocar em prática, como essa questão da segurança, a segurança do ponto de vista de que os dados não se perdem, de que os dados não são alterados, de que os agentes que estão transacionando são conhecidos e são garantidamente aqueles agentes, ou seja, essas dificuldades que hoje você tem na hora que você vai automatizar, porque no meio do caminho você pode ter perda de informação, perda de caracterização das entidades, se resolve quando você aplica o blockchain. Então, ou seja, na verdade, a empresa que está hoje analisando dou esse passo ou não dou esse passo, ela tem que estar ciente do seguinte, se ela não der esse passo, o custo que ela tem hoje para fazer as transações dela é maior
do que a oportunidade que ela tem quando ela coloca o blockchain para funcionar. Isso é um ponto super importante, Alexandre, porque são duas coisas aí, né? Reforçando aí o que você comentou em relação à disrupção, né? A tecnologia não é a tecnologia disruptiva em termos de rip and replace, tá? Blockchain, ela não vem com a proposta de você mudar alguma coisa. Na verdade, blockchain, RPA e todas essas novas tecnologias vêm a complementar o que o roadmap de tecnologia que hoje as empresas têm. São tecnologias, essa tecnologia vem a complementar e não vir a tirar o que você tem e colocar algo novo, tá? Novamente, do mesmo jeito que a internet, né? Ou seja, como comentei, blockchain hoje está em estágio de internet de 1995, né? Mas o fato é que definitivamente isso é uma coisa que também sempre falo, o blockchain não vai acontecer de um dia para o outro, né? Começa com projetos pequenos conectando diferentes empresas, né? Até por isso que é tão importante que levantar o awareness, né? Que as empresas que começam primeiro, né, são as empresas que realmente vão se diferenciar dentro do mercado, né? Nesse caso aqui, não só é uma corrida contra o tempo, mas também é uma winner takes all, né? Ou seja, o ganhador praticamente leva tudo, né? Porque quando são criados esses primeiros consórcios, as regras, né, são colocadas, obviamente, pelos primeiros que acabam criando esse consórcio, né? Mas, novamente, esse tipo de tecnologia são disruptivas em termos de negócio e não em termos tecnológicos, não em termos de implementação, tá? Por outro lado, também a quantidade, novamente, de casos de uso também que isso vem a trazer dentro da indústria é imensa, né? Ou seja, até por isso é tão importante que hoje a linha C, né, consiga ou possa ter nesse roadmap essa a estratégia, né? Porque como você bem comentou, né, nesse segundo ponto, os custos operacionais hoje as empresas são medidas por dois vetores, né? O primeiro é justamente como vai ganhar market share, né? E hoje a grande estratégia é fazendo parcerias, aí você vê empresas como a Vivo fazendo parceria com a Netflix, né? Então hoje as empresas já estão considerando na estratégia de ganhar mercado uma estratégia mediante parcerias. Hoje, o mercado você só consegue avançar se você tem parceiros. Hoje, as empresas que estão olhando para o seu próprio umbigo não vão conseguir se transformar e oferecer ao mercado os produtos, a evolução dos produtos que nós, como consumidores, precisamos, né? Então, elas precisam expandir, precisam ganhar escalabilidade, precisam ganhar capilaridade mediante parcerias. E a segunda estratégia é justamente a parte de eficiência operacional, né? E isso é uma coisa que me preocupa muito mais do que a tecnologia. Eu sempre falo que a tecnologia não é o problema é cultural, né? Então, a coisa que me preocupa é que hoje as grandes empresas, né, e empresas do mercado, tanto medium business como large business, né? As empresas acabam não tendo em prioridade um roadmap de eficiência operacional, de redução de custos, de redução de risco, de redução de tempo de processos, né? Elas estão sangrando dinheiro mês a mês, quartil a quartil, e de maneira cada vez maior, de maneira apressurada. E, infelizmente, às vezes, não se tem essa visão de como a tecnologia pode ajudar com uma proposta como a de blockchain para trazer este valor de reduzir custo, tempo e risco, obviamente resolvendo os principais KPIs pelos quais hoje os executivos são medidos, que é justamente em parar de ter esses custos, né, e começar a ter um revenue um pouco mais apurado. Bom, Bernardo, a gente passou por uma série de pontos e acho que a gente passou por uma visão geral de possibilidades e oportunidades. Eu acho que é um assunto riquíssimo e vastíssimo, com uma quantidade de possibilidades que realmente hoje a gente nem consegue enxergar todas. Uhum. Vê-se que tem muitas, vê-se áreas onde isso está sendo empregado e vê-se as possibilidades.
Mas eu queria agradecer você por tirar o tempo para se juntar a gente aqui para gravar aqui e já deixar com você o convite para a gente, numa outra oportunidade, voltar e gravar, de repente, um programa explorando um caso específico. Isso, tem várias indústria. indústrias. Isso, tem várias indústrias que eu gostaria muito de comentar o potencial hoje. Tem várias indústrias que estão bastante ativas dentro do roadmap de blockchain de inovação, como hoje, por exemplo, a indústria de finanças, né, indústria de transporte e logística, energia, insurance, agronegócio, muito. A gente tem pelo menos mais 2 horas para falar de cada indústria, telcos, né, telefônicas, né, então tem muita coisa para falar. A gente tem um background muito forte de implementação, tanto de MVPs, POCs, que hoje é o que está acontecendo, né? Esses MVPs estão começando a ser os primeiros sistemas produtivos aí dentro, e a geração desses consórcios dentro do blockchain. Então, perfeito. Eu acho que a gente conseguiu, com esse programa de hoje, fazer com que as pessoas entendam o potencial. A gente também conseguiu, eu acredito, diminuir o medo de que essa tecnologia joga tudo que ela tem fora, conseguiu mostrar que é algo que está totalmente ligado ao negócio e que viabiliza novas oportunidades de negócio e com custos mais atraentes do que o custo que ela esteja fazendo. E eu acho que a gente, como o Maurício falou, a gente pode programar daqui a algum tempo alguns programas específicos para a gente explorar essas áreas que você falou. A gente pode fazer alguma coisa voltada para finanças, outra para supply chain, para que as pessoas consigam aí captar exatamente dentro do seu segmento de negócio aonde que essa transformação acontece. Perfeito, sim. Mas eu te agradeço muito, Bernardo, por todos esses esclarecimentos. Eu tenho certeza que quem nos assiste ganhou aí uma super aula de alguém que tem um conhecimento muito profundo do que ele está falando. Perfeito. Perfeito. Então, a gente hoje, por esse programa, a gente fica por aqui e a gente volta num outro programa. Valeu, um abraço. Muito obrigado, pessoal, pelo convite. Estou totalmente aberto. Vamos organizar, sim, próximas sessões aí, um pouquinho mais focadas em diferentes áreas de indústria. Novamente, complementando aí, Alexandre, acho que a gente conseguiu passar um pouquinho, né, a introdução desta nova tendência disruptiva que acaba qualificando aí indústria 4.0 e esta tecnologia apaixonante que é o blockchain. Muito obrigado, pessoal. Obrigado a você, Bernardo.